Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Viver Incorporadora e Construtora, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Cláudio Ermolim. Por favor, Sr. Cláudio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês no nosso call de resultados do terceiro TRI de 2024. Nosso sumário hoje, vamos falar dos destaques, desempenho operacional e desempenho econômico-financeiro e eventos subsequentes, para depois, então, abrir para perguntas e respostas. Como destaques desse terceiro TRI de 2024, tivemos um aumento de 112% nas nossas vendas brutas, comparando com o mesmo período do ano anterior, uma receita operacional líquida de 22 milhões, também representando um aumento de 19,6% em relação ao terceiro TRI de 2023, uma evolução no patrimônio líquido para 138,1 milhões nesse TRI de 2024, um aumento de 50,6% em relação ao segundo TRI e de 590% em relação ao terceiro TRI. A gente vai explicar mais à frente. Uma redução de 11,8% no nosso endividamento em relação ao TRI anterior e uma posição de caixa equivalente de 12,9 milhões nesse TRI, representando um aumento de 25,3% em relação ao TRI anterior. Tivemos também o início do nosso ciclo de repasse do empreendimento Domo, lá em Diadema, assim como a homologação da nona tranche do aumento de capital social no âmbito da RJ, representando um pagamento aproximado de 48,2 milhões de passivo da companhia. Como eventos subsequentes e destaques, tivemos a aprovação do projeto de cisão parcial da companhia, com condição suspensiva, e quitação do saldo devedor do CRI, do Domo, que comentamos há pouco, também iniciou o repasse. Olhando os nossos três principais empreendimentos, né, acho que a informação positiva aqui, primeiro, em relação à Nova Fama, é o fato de nós termos vendido todas as unidades, então hoje não temos mais unidades em estoque, estamos repassando as últimas unidades, mas todas as unidades foram vendidas. O Station Vila Madalena, que é um empreendimento que ainda está em construção, com previsão de término no final do ano que vem, ele está hoje com 90 unidades em estoque, e o Domo, que a gente terminou e começou aí o repasse, com 15 unidades em estoque. No nosso desempenho operacional, nós tivemos aí, agora, nesse terceiro TRI de 2024, uma venda bruta de 22,3 milhões, sendo 15,5 milhões de empreendimentos em construção. Lembrando, no TRI anterior, esse aumento expressivo nas vendas brutas foram em função
do Domo ter sido, a gente ter iniciado a contabilização do empreendimento Domo, por isso o salto no segundo TRI e agora a normalização no terceiro TRI. Essas vendas contratadas, 80% delas está no segmento médio e 74% na região de São Paulo. Pode passar. Quando a gente olha para o nosso estoque, 84% do nosso estoque se encontra no segmento médio e 75% em construção. Lembrando que o fato de a gente ter 75% do nosso estoque em construção significa ter um estoque saudável que ainda tem prazo para venda. O nosso land bank, hoje, em valor de book da companhia, está em 96,3 milhões, sendo que 83% desse land bank se localiza na cidade de São Paulo. Nosso desempenho econômico-financeiro desse terceiro trimestre, nós tivemos uma receita operacional líquida de 22 milhões, lembrando, mais uma vez, que esse salto ocorrido no segundo TRI de 2024 também é decorrente do início da contabilização das vendas do Domo. Então, a gente agora chega a uma normalização em relação ao empreendimento Domo. Nos resultados e receitas a apropriar, como a gente pode observar na tabela abaixo, nós temos ainda uma pequena receita a apropriar no Domo e um pequeno custo também a apropriar em função dessa finalização das obras. Em contrapartida, no Station Vila Madalena, que nós ainda temos aproximadamente 12 meses de obra, tem uma receita relevante ainda a apropriar e um custo também relevante em relação ao andamento das obras que ainda terão nesses próximos 12 meses. Quando a gente olha para a nossa gestão de carteira e repasse, nosso contas a receber terminou esse terceiro TRI de 2024 com 85,3 milhões, sendo 67,2 milhões de unidades performadas, ou seja, unidades prontas. Quando nós olhamos a nossa repasse e gestão de carteira, tivemos um salto de 54,7% nesse terceiro TRI de 2024, principalmente em função desse início de repasse do empreendimento Domo, lá em Diadema. Em despesas gerais e administrativas, nós temos aí uma redução na ordem de 26,2% quando comparado com o terceiro TRI de 2023. Terminamos esse terceiro TRI de 24 com 7,3 milhões de despesas gerais e administrativas, ressaltando aqui um custo maior de assessoria e consultoria em função do desdobramento da operação realizada com o Fundo Belágio, assim como o projeto de cisão parcial da companhia. Isso gerou aí um ligeiro aumento de custos de assessoria e consultoria. Cabe ressaltar também que entre o terceiro TRI de 23 e o terceiro TRI de 2024, tivemos uma redução de aproximadamente 40% no quadro geral de funcionários da companhia. Como demonstração de resultados, né, nós tivemos aí uma redução no nosso prejuízo na ordem de 27,1%. Tivemos também uma receita operacional bruta inferior ao segundo TRI de 2024 em função da contabilização, do início da contabilização das vendas do Domo no TRI anterior. Pode passar. Com relação à nossa posição de caixa, nós terminamos o trimestre, esse terceiro trimestre de 2024, numa posição de caixa 25,3% melhor do que o TRI anterior, fechando então o trimestre com 12,9 milhões em caixa equivalente na companhia.
Aqui o nosso endividamento, ele é muito concentrado, na verdade, ele é unicamente e exclusivamente relativo aos nossos projetos. Então, o nosso endividamento, ele teve aí uma redução nesse terceiro trimestre de 2024 de 11,8% em relação ao segundo trimestre de 2024, dado que a gente, nesse trimestre, já vinha amortizando o endividamento relativo ao domo, e a gente ainda tem um endividamento relativo ao Station Vila Madalena. Pode passar. Essa evolução, então, como eu falei, teve uma redução de 11,8%, terminando esse terceiro trimestre com um endividamento de 35,1%. Lembrando, mais uma vez, que esse endividamento ele está concentrado nos CRIs, tanto do domo de Diadema, quanto no Station Vila Madalena. Quando a gente olha para a evolução patrimonial, nós tivemos esse crescimento expressivo comparado com o terceiro TRI de 2023 e também um crescimento quando a gente compara com o segundo TRI de 2024, e essa evolução ela acontece dada a homologação da nona tranche do aumento de capital que aconteceu nesse trimestre, o que representou um pagamento aproximado de 48,2 milhões de passivo da companhia. Como eventos subsequentes a esse terceiro trimestre, nós tivemos a aprovação da proposta de cisão parcial em Assembleia Geral Extraordinária realizada em segunda convocação no dia 11 de novembro, acionistas representando 55,87% do capital social aprovaram a proposta de cisão parcial da companhia, informação essa já divulgada aos acionistas e ao mercado em geral. Lembrando que a eficácia dessa cisão está sujeita a condições suspensivas, e essas condições suspensivas, ao se concluir, a gente passa, então, a ter essa companhia cindida com o registro perante a CVM em categoria A e, posterior, então, listagem e emissão de ações no novo mercado da B3. A companhia reforça que essa cisão ela tem um objetivo e um benefício na segregação dos nossos empreendimentos, fazendo com que a gente passe a ter uma companhia original com os passivos e todas as demandas que ainda persistem nos nossos empreendimentos e os nossos ativos com algum tipo de bloqueio ou de passivo, e abre espaço para uma companhia nova, cindida, com possibilidade de uma outra dinâmica de captação de recursos, de geração de novos empreendimentos, de uma forma menos dependente das soluções dos passivos que ficam, então, na companhia original. Um outro evento subsequente bastante relevante foi a quitação do nosso CRI, do domo, que é o empreendimento lá em Diadema. Esse CRI foi quitado no dia 4 de novembro, e a gente, então, passa a ter esse efeito contábil nesse próximo trimestre, no quarto trimestre, onde a companhia, então, através dos repasses, conseguiu antecipar e quitar a totalidade do saldo devedor, e a gente, então, fica com esse efeito contábil sendo contabilizado e sendo verificado no quarto trimestre de 2024. Bom, esses foram os principais pontos do nosso terceiro trimestre de 2024, e a gente fica, então, agora à disposição para eventuais perguntas das pessoas que estão aqui nos assistindo. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique no ícone do chat. Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que, para fazer uma pergunta, favor escrever na opção de chat. Bom,
Com relação à primeira pergunta, do Jovito Scupien, espero ter lido corretamente o seu nome. Obrigado pela pergunta, Jovito. A pergunta do Jovito eu gostaria de saber como ficou acertada a proposta do valor feito pela prefeitura pelo terreno do Alfomares. Jovito, em relação à questão do terreno do Alfomares, que nós chamamos aqui de chácara, nós ainda não fomos citados, mas a companhia já está se preparando para contestar o laudo apresentado. Caso esse valor, no momento que a gente for citado, seja efetivamente confirmado pela prefeitura, nós já estamos preparando toda a contestação em função, obviamente, do que nós acreditamos que é a realidade do valor desse ativo. Então, respondendo a sua pergunta, nós iremos contestar. A segunda pergunta também do Jovito, obrigado pela pergunta, Jovito, se existe alguma discussão sobre uma possível OPA. Essa discussão não existe, né? Não sei se a sua pergunta foi em relação à questão da cisão, né, da companhia que fica ou da companhia cindida, mas não existe nenhuma discussão em relação à realização de uma OPA. A terceira pergunta, também do Jovito, quais as perspectivas de novos empreendimentos? Existe algum lançamento a ser realizado a curto prazo? Bom, Jovito, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Nós temos hoje um land bank aqui em São Paulo, nós temos um terreno que vem sendo preparado e o seu projeto sendo aprovado para uma decisão futura de lançamento. Nós não temos ainda nenhuma expectativa de data, mas esse projeto ele vem sendo preparado, vem sendo aprovado e vem sendo, então, vamos dizer assim, trabalhado dentro da companhia para, sim, termos a possibilidade de fazer um futuro lançamento. Uma outra pergunta também aqui do Jovito, se no land bank apresentado conta o terreno do Alfomares. Sim, Jovito, a resposta é que nesse land bank apresentado existe esse terreno que eu acabei de falar, que nós estamos em fase de aprovação, e também o terreno do Alfomares. A próxima pergunta é do Kelvin Pires. Obrigado pela pergunta, Kelvin. Como a diretoria observa essa queda interminável da cotação do papel? Há alguma previsão de ação prática por parte dos senhores para valorizar o preço da ação? Bom, Kelvin, o mercado ele é soberano. Nós não temos controle sobre o mercado de ações. O que nós estamos fazendo aqui na companhia, que é o nosso dever, que é a nossa proposta, de um lado, resolver a questão dos passivos da companhia, e uma prova foi o sucesso da nona tranche realizado no terceiro TRI. Um outro trabalho que nós temos que fazer na companhia é de sanear os ativos que não são core da companhia, ou seja, vender esses ativos, fazer com que os projetos que estão em execução sejam concluídos e tragam resultado, e um exemplo disso também foi a quitação antecipada do CRI do Domo e o projeto do Station Vila Madalena, que está em linha com o que tinha sido proposto na viabilidade inicial, e, olhando para frente, trazer novas oportunidades de negócios e novos projetos que venham a trazer a companhia para um novo ciclo. Esse é um dos objetivos, inclusive, da cisão, para que a gente possa segregar os projetos que têm passivos aí do passado e olhar para novos projetos no futuro de uma forma mais leve, sem carregar esses passivos do futuro. Se o mercado vai reagir positivamente a essas ações, infelizmente a gente não tem controle, mas o que eu posso garantir é que nós estamos fazendo tudo o que é necessário e importante para que a companhia possa seguir num novo ciclo. A outra pergunta do Kelvin, mais uma vez, obrigado, Kelvin, pela pergunta. Se o Fundo Pelágio é o atual controlador da companhia e se há previsão de alteração da grade organizacional por parte desse fundo.
O Kelvin, o Fundo Belágio ele tem hoje, dentro da sua estrutura, a SCA, que é hoje uma acionista relevante da companhia, mas não é um acionista controlador. A outra pergunta, se há uma previsão é, de alteração da grade organizacional por parte desse fundo. Eu não entendi a pergunta, Kelvin, desculpa, mas eu não entendi. Em relação à próxima pergunta do Roberley, bom dia, tivemos mais um trimestre de lucro líquido negativo, EBITDA negativo e o caixa permanece baixo. Como e quando a empresa prevê uma reversão nesse quadro? Bom, Roberley, como eu falei anteriormente, o mercado imobiliário é um mercado de ciclos longos, né? Então, o nosso mercado ele não é um mercado de ações rápidas e imediatas. Se a gente olhar para o passado, o que nós temos feito na companhia é reduzir, sim, o nosso endividamento, reduzir as nossas despesas gerais e administrativas, adequar a nossa estrutura de custos à nova realidade da companhia e buscar melhorar a nossa posição de caixa de forma que a gente possa ter a capacidade de investir em projetos futuros. Esses resultados eles não vêm a curto prazo, eles vêm a médio e longo prazo, e é essa a nossa expectativa que aconteça dentro da companhia. A próxima pergunta é do Túlio Portela. Obrigado, Túlio, pela pergunta. Qual o desfecho do Alfomares? Bom, Túlio, como eu respondi já, existe um processo de desapropriação que já vinha correndo dentro da prefeitura da cidade de São Paulo. Esse processo, ele hoje caminha, né, dentro da prefeitura, provavelmente para um desfecho onde nós vamos questionar o valor que foi atribuído ao terreno para essa desapropriação, né? Nós temos todas as premissas para realizar essa defesa e, obviamente, quando você pergunta qual é o... Volta lá na pergunta, por favor. Qual é o desfecho, né? Nós esperamos, a nossa expectativa é que o desfecho seja no caminho do que nós acreditamos que seja o valor correto para essa desapropriação. Então, essa é a nossa expectativa de desfecho. Se esse vai ser o desfecho ou não, infelizmente, nós não temos o controle sobre o que virá de contestação por parte da prefeitura nesse processo de desapropriação. A outra pergunta é do Osmar Cunha. Poderia nos explicar, elaborar melhor o que se trata as condições suspensivas em andamento para a nova empresa a partir da cisão? Bom, Osmar, essas condições suspensivas, elas são condições de regularização dessa nova companhia cindida junto à CVM. Essas condições suspensivas, elas são obrigações que essa empresa cindida precisa cumprir junto à CVM para se tornar uma nova companhia, né? Nesse primeiro momento, essa cisão ela permanece com a mesma estrutura da empresa original, que é a Viver. Essas condições suspensivas, elas são condições que precisam ser vencidas para que essa nova empresa se regularize junto à CVM e passe a se tornar uma nova companhia. Lembrando que o quadro de acionistas, né, o quadro de posição de acionistas, ele é duplicado, então a empresa cindida ela passa a ter os mesmos acionistas nas mesmas proporções da empresa original, e tão logo essa empresa cindida ganhe essa autorização da CVM e do novo mercado para seguir um caminho independente da empresa original, os acionistas vão poder tomar a sua posição e a sua decisão sobre o que eles querem fazer sobre essa posição. Se vão permanecer na mesma posição nas duas companhias, se vão sair de uma companhia e vão ficar só na outra companhia, mas eles terão o direito
de tomar a sua decisão, tendo as mesmas proporções de ações da empresa original. A outra pergunta é do Kelvin Pires. Mais uma vez, obrigado, Kelvin, pela pergunta. Qual a mensagem para os acionistas que só observam queda na ação? Bom, Kelvin, eu estou aqui na companhia desde de março, abril de 2024. Venho buscando fazer o trabalho que nós acreditamos que é o trabalho que deve ser feito na companhia, como eu já falei aqui, que é um trabalho que exige paciência e resiliência, dado que é um mercado de longo prazo e esse mercado, obviamente, demora a reagir a essas ações que estão sendo feitas. O que a gente pode, obviamente, mostrar e vocês podem observar é o resultado desses empreendimentos que vêm sendo entregues, tanto o Fama e o Nova Fama, como agora o Domo em Diadema, como o Station Vila Madalena, projetos de uma nova safra, de um novo momento da companhia e que vem entregando resultados. Obviamente, esses resultados ainda são absorvidos, né, pelos passivos que a companhia tem dentro do seu histórico, e por isso o objetivo também da cisão é que a gente possa não ter mais o carrego desses passivos nos novos projetos a serem executados, a serem lançados. A pergunta do Leandro Silva, e os resultados da Solve. Leandro, a Solve e a Viver são a mesma companhia. Esse projeto do Domo foi gerado dentro do conceito da Solve, né, que são projetos em momentos de distress. Então, esses resultados eles estão consolidados dentro dessa mesma apresentação que eu acabei de fazer. A pergunta do Kelvin agora: a Viver não sai prejudicada dessa cisão? Não, Kelvin, né? Obrigado, Kelvin, pela pergunta. Não há prejuízo nenhum para Viver, tendo em vista que a Viver ela passa a ter, ela continua a ter os mesmos ativos, os mesmos passivos que ela já tinha antes, e ela continua, então, com os desafios que ela já tinha. Então, não muda nada na história e na vida da Viver. O que a gente abre é uma nova possibilidade para novos projetos, inclusive para os acionistas, de seguir numa empresa, essa empresa cindida, sem, vamos dizer assim, o histórico e todo o passivo que ainda permanece na Viver e ainda vai levar um tempo para que esse passivo seja totalmente solucionado. A pergunta do Osmar Cunha. Obrigado, Osmar, pela pergunta. Qual o saldo, valor ainda existente em curso dos passivos quirográficos por conta da RJ? Quantas tranches ainda podemos esperar até o final dos acertos das dívidas da Viver? E a outra pergunta também do Osmar: qual o valor do terreno Alfomares nos livros contábeis da Viver? Bom, de trás para frente, desculpa, deixa eu ler de novo a pergunta do. Osmar. Osmar, hoje o terreno do Alfomares está bucado dentro da companhia por 106 milhões de reais. Então, respondendo a tua pergunta de trás para frente. Em relação aos passivos, nós ainda temos processos em fase de conhecimento. Então, esses processos ainda estão com números estimados. A nossa estimativa gira em torno aí de 50 milhões, sujeitos aos créditos, sujeitos ao processo de recuperação judicial, o que gera, sim, a necessidade de realização de tranches futuras. Não sei te responder se seria mais uma tranche, seriam mais duas tranches, mas a ordem de grandeza do que nós temos ainda dentro desses processos que ainda estão em fase de conhecimento gira em torno de 50 milhões de reais. A outra pergunta também sobre o projeto Ibirapuera: como estão as vendas desse empreendimento? Osmar,
Não sei te responder. Esse projeto Ibirapuera não, não foi lançado, não está dentro dos projetos aqui da companhia. E a pergunta do Danilo, desculpa, do Denilson, sendo tudo aprovado, a nova empresa resultante da cisão iniciará com quantas ações? Bom, Denilson, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas para ficar claro, esse processo da cisão, ele é um processo subsequente a esse terceiro TRI, então a gente ainda tem algumas fases a serem vencidas dentro desse processo de cisão, e essa empresa cindida, ela é uma duplicação da Viver, então toda a base de ação, todos os acionistas, né, toda a estrutura acionária da Viver, ela é replicada para essa empresa cindida. Então, todos os acionistas, nas suas proporções, nos seus números de ações, são replicados para essa nova cindida, essa nova empresa, desculpa, essa empresa cindida. Então, logo essas condições suspensivas elas sejam resolvidas e essa empresa cindida passe a ter o seu registro, a sua regularização junto à CVM aprovada, essa empresa, então, passa a ter a sua independência em relação a Viver, mas com inicialmente a mesma base de acionistas, na mesma proporção da empresa original, hoje a Viver. Obrigado. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Cláudio Ermolim para as considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez a todos, principalmente as perguntas que foram feitas durante o nosso call agora de resultados. Mantemos a nossa área de relação com investidores disponível para eventuais dúvidas que ainda existam depois desse nosso perguntas e respostas, e acredito que nós estamos no caminho correto, estamos buscando uma Viver cada vez mais robusta, cada vez mais leve dos seus passivos e objetivando, obviamente, uma empresa que possa evoluir nos seus projetos futuros. Mais uma vez, obrigado a todos e permanecemos à disposição através do nosso canal de relações com investidores. Bom dia a todos. A videoconferência da Viver Incorporadora e Construtora está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.